Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alessandro, professor de Geografia. Vamos dar início a mais uma das nossas atividades online, pessoal. Vamos iniciar a semana 25. Vamos dar continuidade ao que a gente falou semana passada sobre a África. Sobre a sociedade da África, certo? Então, pessoal, abram um livro na página 119 para a gente começar a trabalhar. Pessoal, hoje vamos falar sobre o IDH. Vamos começar a falar sobre a África, falando sobre o IDH dos países africanos. O que é IDH? É índice. Deixa eu voltar aqui. Índice de desenvolvimento humano, certo? Esse índice, pessoal, é usado pelas Nações Unidas, pela OMS, pela ONU, por várias organizações mundiais para ver o nível de vida da população de certos países. Esse índice pega vários fatores, como expectativa de vida, escolaridade, renda per capita, natalidade, mortalidade infantil, vários índices, certo? Então, se você pegar aqui a lista, a tabela, que são os países da África, com alguns indicadores sociais, nós temos o país melhor posicionado, nós temos Seychelles, que está na 73ª posição, com 0,782. Você tem uma esperança de vida de 73,3 anos, uma média de escolaridade de 9,4 anos, ou seja, a maioria das pessoas ficam em média 9 anos estudando, e você tem uma renda bruta per capita de 23.886. Você indo até o final, você tem a República Centro-Africana, que é o antigo Congo, que está na 188ª posição, com índice de IDH de 0,352. Você tem uma esperança de vida de 51,5, uma escolaridade de 4,2 e uma renda per capita bruta de 582. Logo abaixo aqui, pessoal, você tem a Somália. A Somália está numa crise tão grande de humanitária que sequer ela consegue definir um índice de IDH, certo? Então, pessoal, hoje nós temos acredito que nós temos hoje 205 países no mundo. 205 países. Pode até ter mais, mas são países que não são reconhecidos por todo mundo. Os países africanos estão nas últimas posições, ou seja, 188 para 205, eles são os últimos. A maioria dos países africanos estão bem lá embaixo, nas posições de IDH. Então, pessoal, como vocês viram os índices, pessoal, a gente já pode ter uma noção de como as condições de vida da população africana. São bem precárias. A grande maioria da população, grande parte da população africana vive em condições precárias. Existem altas taxas de mortalidade infantil, chegando a atingir 60%. Você tem uma
escassez de recursos para investimento na saúde, aliada à falta de política que priorize a produção de alimentos para consumo interno, o que tende a baixar a expectativa de vida de muitos países. A AIDS é uma verdadeira pandemia em países africanos. Ela chega a atingir mais de 10% da população adulta em alguns países, chegando a 23% no Lesoto e Botsuana, 13% na Namíbia, 16% na África do Sul. Para você ter uma noção, no Brasil nós temos aproximadamente 0,3% da população brasileira está infectada com HIV. Outro grande problema da África é o desemprego, que afeta principalmente os jovens, certo? A Organização Internacional do Trabalho estima que 25% dos trabalhadores africanos tenha um emprego estável, com renda regular. Ou seja, 75% daquelas pessoas que, de alguma maneira, têm alguma renda, ela está na informalidade. Informalidade. O que é isso, professor? Informalidade é quando você não tem um salário fixo. Não tem um salário fixo. Você não tem benefícios sociais. Entenderam? Vamos dar continuidade. Outro grande problema da população africana é o atraso tecnológico. E por causa disso, a economia é de baixa produtividade, baseada principalmente em atividades primárias. Ou seja, exploração de minério, agricultura, produção de pequenas fábricas, porque principalmente as guerras civis entre os africanos, que nós estudamos, quando foi feita a descolonização da África, a corrupção dos governos, os regimes antidemocráticos e o crescimento acelerado da população e o ritmo crescente econômico e as secas periódicas assolam a região do Sahel. Então, pessoal, a intensificação de recursos, de retirada de recursos naturais, sem aplicação de práticas sustentáveis, fazem com que a condição de grande parte considerável da população africana tenha grandes problemas. A composição étnica e religiosa. Pessoal, grande parte das pessoas acham que a população africana é somente negra. Ela é predominantemente negra, mas ela não é só negra. Ela possui brancos, em sua maioria islâmicos ou muçulmanos, e de língua árabe, que constitui 1/3 do total e se concentra na porção setentrional do continente, ou seja, na porção de cima da África. Ao sul do Saara, há uma população branca também, de origem europeia, pessoal. Está concentrada principalmente na África do Sul. Vamos ver aqui nesse mapazinho aqui, página, figura 24, certo? Observem, você tem os europeus, os brancos europeus aqui de verde, bem próximo ao Mediterrâneo, e aqui no sul da África do Sul, como eu disse, população branca, que é basicamente os árabes, certo? Você tem a população negra, que é grande parte da África. Você tem os negros indonésios, ou seja, pessoal que já vem aqui da Ásia, né?
da parte aqui da Índia, da Indonésia aqui, da Ásia. Essa linha aqui, pessoal, ó, como diz aqui a legenda, é o limite meridional do Islâmico. Ou seja, essa porção de cima aqui, ela é concentrada na religião islâmica, enquanto essa parte de baixo aqui não, certo? Agora aqui, ó, o que eu acabei de explicar vai estar escrito aqui, ó. Os brancos no norte da África subdividem-se em árabes e berberes, certo? A população negra está concentrada no sul do Saara, ou seja, essa partezinha aqui, ó, o Saara é aqui, o deserto do Saara, e a população negra aqui embaixo. Eles apresentam diversidade gigantesca de povos, religiões e idiomas, são mais de 100. E além de diferentes línguas e dialetos nativos, são falados francês, o inglês e o português. Nós temos Angola, um grande país africano, falando português. Alguns povos negros são seguidores da religião islâmica. Os negros dos continentes africanos se subdividem nos seguintes grupos: os bantus, os sudaneses, ontoteros, nilótilos, boquinamanos, pigmeus, malgaches. Certo, pessoal? Essa é a etnia africana. Já a urbanização africana. O continente africano, pessoal, apresenta uma intensificação do processo de urbanização. Hoje em dia, ela está sofrendo esse processo. Apesar de relativamente baixo, cerca de 40% em média, na África setentrional o índice é superior a 50% em média, como por exemplo 78% na Líbia, 67% na Argélia e 66% na Tunísia. Lembrando, pessoal, o setentrional é a parte de cima da África, certo? Na África do Sul é 62%. Na África subsaariana, ou seja, essa parte de baixo aqui, ao sul do Saara, que fica bem aqui, sobretudo no Sahel, que é a parte aqui, as cidades têm um índice bem inferior a 35%. Pessoal, as grandes cidades africanas se estruturam com instalação de portos de exportação de produtos agrícolas e minerais, certo? O acelerado crescimento populacional, pessoal, e o maior aumento da produção rural e o processo de desertificação na região do Sahel, a busca pelos serviços urbanos, ainda que precários, entre outros fatores, vem sendo responsável pelo êxodo rural, ou seja, o fluxo migratório campo-cidade, que foi intensificado a partir da década de 1960. Pessoal, enquanto o Brasil já sofreu esse êxodo rural, que está sofrendo ainda, ele já não sofre tanto com esse êxodo rural no Brasil. A África, agora que está chegando no seu ápice de êxodo rural, de saída da população do campo para a cidade, certo? E isso, pessoal, gera principalmente o que a gente viu aqui, e gera em todo canto que acontece um fluxo migratório campo-cidade sem um planejamento, que é o que? A formação de um grande número de favelas. Pessoas saem do campo para as cidades sem instrução, sem qualificação e não conseguem empregos nas cidades. Então eles vão para a favela. As cidades mais populosas da África, pessoal. Nós temos o Cairo no Egito, com 11,4 milhões.
Nós temos Lagos na Nigéria com 8,7. Kinshasa na República Democrática do Congo com 7,1. Abidjan, Costa do Marfim. Joanesburgo na África. Casablanca no Marrocos. Dakar no Senegal. Isfahane em Pretória na África do Sul. Pessoal, além do processo de favelização, a maioria das cidades africanas apresenta graves problemas com deficiência de redes de água e esgoto, nos sistemas de transporte urbanos, nos serviços de coleta do lixo. Certo? Então, pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui, já está ficando bem longo. Próxima semana a gente começa a falar um pouco mais sobre a economia, certo? Lembre-se, nós estamos na semana 25. Você tem aqui uma atividade com 4 questõezinhas, certo? Façam perguntas e respostas, certo? Não quero só resposta. Lembre-se de colocar no cabeçalho semana 25, certo? Então, pessoal, se você puder ficar em casa, fique em casa, se cuide. Até a próxima semana.